Olá! Você sabia que metade da população feminina mundial sofre algum tipo de violência? E é por isso que eu trago hoje para falar sobre esse assunto a doutora Larissa Salvador. Olá! Você sabia que metade da população feminina mundial sofre algum tipo de violência? E é por esse motivo que a minha convidada de hoje é brasileira, negra, advogada nos Estados Unidos e é considerada entre as melhores advogadas negras nos Estados Unidos. Seja bem-vinda, Larissa Salvador. Obrigada. Conta pra gente um pouquinho como é que foi a sua escolha para a área do direito. Bom, eu cheguei nos Estados Unidos mais ou menos 20 anos atrás. E quando eu cheguei aqui, por conta da minha experiência com a minha família, de procurar um advogado, por conta de não encontrar um profissional com ética e entender o peso que é quando um profissional não faz o seu trabalho da maneira correta, né, o que pode acontecer com a vida daquela pessoa, e no meu caso, aquele profissional que não era um profissional bom, desandou a vida da minha filha por 16 anos, toda essa carga e todo esse entendimento do que acontece na pele de um imigrante me fez escolher o direito, e aos 16 anos eu virei e falei, eu vou ser advogada de imigração. E aí você já entrou na faculdade com quantos anos, na universidade nos Estados Unidos? Eu comecei a universidade aqui com 17, só que aqui você não faz o direito direto. Você primeiro faz o seu bacharelado, então eu fiz o meu bacharelado em Justiça Criminal. Eu terminei com 19 anos de idade, fiz tudo, acabei logo. E depois, com 23, por conta de toda a minha situação imigratória, foi aí que eu comecei a fazer o direito. Você falou pra gente, contando a sua história aí, que você teve um caso em família que gerou essa necessidade, essa vontade de se tornar advogado. Você pode revelar pra gente qual é esse caso? Que eu fiquei curiosa. Sim. Quando a minha família veio pra cá, o meu pai veio mais ou menos 1 ano e meio antes da gente, porque um dos membros da minha família foi testemunha em um caso contra 2 policiais no Brasil. E com isso, a vida acabou lá, a minha família veio. E quando você tem esse tipo de caso, ou com a política de outro país, ou então com o policial do outro país, que a polícia é considerada como uma pessoa com poder abaixo do governo, né? Você tem a habilidade de fazer uma aplicação para asilo. Então, a minha família contratou esse advogado para a gente poder iniciar o nosso processo de asilo. Só que, infelizmente, não só comigo, mas com várias outras famílias, ele pegou o dinheiro, não iniciou o processo, e com o caso de asilo em específico, você tem 1 ano para começar aquele processo. Se você não dá entrada naquele 1 ano, você perde aquele direito. Então, por isso, a minha família não pôde iniciar o caso deles, e nós ficamos indocumentados no país por mais de 10 anos. Ai, muito bacana saber que a importância de uma defesa adequada, seja no judiciário de qualquer país. Total. É imprescindível para que você consiga alcançar o seu direito da melhor forma. E conta pra gente como é que foi esse seu período aqui, depois que você conseguiu essa documentação, como é que foi a vida nos Estados Unidos em relação à comparação com o Brasil. Você chegou a ter essa comparação? Ou você hoje já perdeu um pouco essa referência em relação ao Brasil? Conta um pouquinho pra gente. Todo mundo sempre fala assim, Larissa, mas você veio pra cá com 11 anos, então você nem se lembra do Brasil, você não tem ideia. Gente, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Eu sou do Rio de Janeiro, eu nasci em Madureira, eu cresci em Olaria, no Complexo do Alemão. Então, assim, pra 11 anos, você já viu muito na sua vida, né? Crescendo naquele lugar, você podendo sentar no seu sofá e literalmente assistir o tiroteio de um morro e o outro. Então, aquilo marcou muito a minha vida, porque acho que talvez 3 semanas antes da gente ir para os Estados Unidos, eu tava com a minha mãe, o meu irmão e uma amiga nossa, e a gente tava subindo o morro para ir para a igreja. E do lado da gente passou assim um bonde de uma galera na moto com R15, metralhadora, e aquela imagem ficou marcada na minha cabeça.
porque aquela era a minha realidade. E quando eu vim pra cá, até mesmo a minha realidade antes da minha documentação já era assim, 100% diferente, porque a menina da favela caiu em Boca Raton, Flórida, onde as árvores estão sempre maravilhosas, os jardins da cidade é sempre aquele verde assim, sempre cortado, perfeito, o centro da cidade não tem lixo, então ali já era uma diferença incrível do que eu vinha antes. E para mim a diferença maior, depois que eu tive a minha documentação, depois que eu me legalizei no país, foi poder sair dos Estados Unidos com a certeza que eu ia voltar. Liberdade. Né? Exatamente. Um dos bens mais preciosos dos seres humanos. Isso é muito bacana. Eu gostaria de saber de você, Larissa, como é que, já que você começou a falar um pouquinho da sua vida pessoal, entrar nessa seara, e eu gostaria de saber se você se casou, como é que foi seu casamento aqui, como é que foi a sua relação, como é que foi essa questão mais pessoal, entrar um pouco mais na sua intimidade, em relação à segurança, né, em relação ao casamento. Você pode falar um pouquinho pra gente disso? Hoje eu sou casada uma segunda vez e o meu primeiro casamento me ensinou muitas coisas que hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. O meu primeiro casamento foi um casamento abusivo, mas nessa época já não era a primeira vez que eu já tinha sofrido abuso, porque com 17 anos eu fui estuprada na faculdade. Então, com isso, com esse primeiro evento de 17 e depois com o meu primeiro casamento, tem uma bagagem até mesmo que hoje em dia, eu sendo advogada de imigração, uma das áreas mais importantes que eu atuo é justamente com imigrantes que são vítimas de violência doméstica. Deixa eu entender um pouquinho essa questão aos 17 anos. Isso foi aqui nos Estados Unidos? Sim. Onde exatamente aconteceu? Isso aconteceu em Nova York. Não foi no campus da minha faculdade, foi na cidade simplesmente. E foi com uma pessoa que me conhecia, uma pessoa que supostamente eu poderia confiar. Você confiava. Exatamente. E às vezes as pessoas acham que, se eu for para os Estados Unidos, isso não acontece na América. Mas não. Seres humanos existem na América e seres humanos também fazem essas coisas, independente de onde você está. E com 17 anos, né, a gente se coloca assim no lugar de uma menina que não tem tanta experiência. Como é que foi o seu procedimento naquele momento? Logo depois que aconteceu aquilo, você tinha a consciência, a noção de que aquilo ali estava errado? Você tinha a vontade de tomar alguma providência ou você ficou reclusa? Qual foi o seu primeiro pensamento após aquele momento? O meu primeiro pensamento foi: isso deve ter acontecido comigo porque é minha culpa. E por conta desse pensamento, demorou 3 anos depois do que aconteceu para eu contar para qualquer pessoa que aquele evento tinha acontecido comigo aos 17. Eu não contei para os meus pais, eu não contei para os meus amigos, professor, para ninguém. E aliás, o que me veio a finalmente conversar sobre isso foi que essa pessoa que fez isso comigo, todo ano, assim, como um relógio, no meu aniversário ela me passava mensagem. Ele me passava mensagem. Era assim, uma tortura eterna. E que depois que a primeira vez que eu pude falar pra alguém que eu tive depressão, sofri depressão, e a primeira vez que eu fui pra uma terapeuta e eu pude me abrir e contar o que tinha acontecido, foi a primeira vez que eu tive a força pra falar pra ele: se você me passar mais qualquer mensagem, agora eu vou ligar pra polícia. Posso não conseguir nada pelo que aconteceu quando eu tinha 17. Mas por me stalkear, por não estar me deixando em paz, eu vou arrumar alguma coisa, mas você não vai mais falar comigo hoje. Então só quando você conseguiu atingir um pouco mais de maturidade, aos 20 anos, que você conseguiu perceber que o erro não era seu, era dele. Totalmente. E conseguiu tomar a primeira atitude em relação a isso. Totalmente. Então acho que é importante a gente frisar aqui a importância de você tomar uma iniciativa no sentido de cessar o abuso, seja ele qual for. E nesse caso, ela só conseguiu após 3 anos, né? Exatamente. E conta pra gente, depois que você passou essa mensagem, qual foi o segundo passo que você tomou? Você chegou a tomar alguma outra providência em relação ao boletim de ocorrência, em relação a algum exame, né, de corpo de delito? E conta pra uma menina que tá ali te assistindo, doutora Larissa, que às vezes está passando por uma situação talvez não tão grave quanto a sua, mas que está começando algum tipo de assédio.
O que você acha que poderia alertar aqui nesse caso e ensinar ela o que ela deve fazer? Falando pra gente um pouquinho dessa história. Tem várias coisas que eu não fiz, né? Por falta de informação, por medo também na época, por todo um conceito que eu tinha até mesmo do meu status nos Estados Unidos. Então, se eu pudesse falar com a minha pessoa aos 17, eu falaria a mesma coisa que eu conversei com os jovens, que eu fiz uma palestra na Boca High semana passada, que é a escola que eu me formei do 2º grau, em Boca Raton. E estava um grupo de meninas, elas todas estão no último ano e estão todas se preparando para a faculdade. Então, o que eu falei para elas é o que eu falo para todas vocês. Se vocês estão começando a faculdade, né, com 17, 18 anos de idade, se você sente no seu ser, tá? Eu não tô falando o que as outras pessoas acham ou a opinião das suas amiguinhas. Se você sente no seu ser que algo está acontecendo, tá? Até mesmo antes de chegar no abuso. Se a pessoa começou a dar em cima de você de uma maneira que você não gosta, se ela começou a falar coisas com você que você não se sente confortável, especialmente num ambiente escolar, fale com um conselheiro, tá? Geralmente as escolas universitárias têm pessoas que são treinadas para lidar com esse tipo de coisa, tá? Então, esse primeiro passo, eu tô falando numa situação que você está na faculdade. Converse com eles. O segundo passo, dependendo do seu relacionamento com seus pais, converse com seus pais. Imediatamente. Não espere que aquilo se torne algo físico para você levar ele a sério. Por quê? Pelo menos na minha experiência, o abuso não começou no físico. O abuso começou no psicológico, no emocional. E aí quando aquela pessoa sentiu que já tinha muito mais controle ou percebeu que naquela época eu não era forte o suficiente para falar alguma coisa, aí sim veio o abuso físico. Você entrou numa seara que eu gostaria de destacar. Você falou que você o conhecia e que ele usou a sua confiança para realmente fazer o que ele fez. E eu gostaria de saber exatamente assim, como é que era a relação de vocês? Era de amizade? Vocês chegaram a namorar? Para que a pessoa que esteja lá vendo saiba qual que é o modus operandi de quem tem a cabeça criminosa. Sim. Na época, ele era uma pessoa que a gente se formou do high school juntos, do 2º grau. Ele era o meu namorado, só que o ponto fixo de tudo era que quando eu tinha 17, eu tinha decidido, gente, eu não ia transar até o casamento. Sim, eu, no século XXI, tinha decidido, por causa do que eu acreditava e do meu perfil, da minha personalidade, eu não queria transar até eu casar. Então os meninos vinham querendo namorar, eu já falava, galera, se a minha calça é o que você quer, você não vai entrar, porque eu não tenho nenhum interesse nisso. Então se é pra criar alguma coisa mais sólida, construir algo, beleza. E ele era as pessoas super carinhosa, não, sim, te entendo, não quer, não tem importância, eu vou te respeitar. E aí foi, né? No respeitar, mas aí de vez em quando era, ai, poxa, você não quer repensar isso? Porque eu te amo. A insistência, né? Exatamente. E a insistência a gente tem que ressaltar aqui que ela é ilegal. No sentido de você induzir a pessoa a fazer aquilo que ela não quer. Exatamente. Exatamente. E na época, eu não tinha essa consciência. Então, era sempre isso. Ah, mas eu te amo, você me ama. E eu quero casar com você. Gente, você tem 17 anos, você quer casar comigo, que você sabe de casamento? Você não tem nenhum trabalho, você não consegue nem pagar uma conta. E você vem falar comigo. E foi nisso. E era esse tipo de relacionamento e esse tipo de sempre, vamos, eu gostaria de saber. Eu vou deixar para o próximo bloco, mas eu vou fazer a pergunta para que vocês saibam. E você? Ele chegou a responder criminalmente por este crime? Segura aí. No próximo bloco a gente responde. Eu não. A gente não. Doutora Larissa. De volta aqui com a doutora Larissa, e a gente gostaria de saber dela se a pessoa que cometeu o crime contra ela foi criminalmente responsabilizada. Conta pra gente, doutora. 17 anos de idade, indocumentado nos Estados Unidos e com falta de informação, eu nunca fiz um BO. Até mesmo porque na época
Eu tinha o pensamento que eu acho que muitas pessoas têm, que eu devo ter feito algo para atrair isso para mim. Então, será que eu não deixei bem claro que eu não queria? Ou será que foi a roupa que eu estava vestindo daquele dia? Será que... Enfim, uma lista infinita de coisas que eu, naquela época, não fiz o BO. E que nós precisamos deixar bem claro, né, doutora Larissa, que nenhuma dessas razões que ela colocou e dentro de perguntas que ela fez para ela mesma seria um motivo para acontecer o que aconteceu. Não, com certeza. E hoje em dia, trabalhando com mulheres que são vítimas de violência doméstica, eu sempre falo, documento, sem documento, no país, em outro país, não interessa onde você está e não interessa quem aquela outra pessoa é. Ninguém, e eu vou repetir, ninguém tem o direito de tirar a sua escolha de quem participa da sua vida, ou até mesmo de quem aproxima, quem tem esse tipo de relacionamento com você. Então, não interessa se é marido, porque às vezes as mulheres também acham que, o meu marido, não tem como o seu marido te violar dessa forma, porque nós somos casados. Então, eu vou falar até mesmo por conta da minha própria experiência, porque o meu primeiro casamento foi um casamento abusivo. Houve abuso doméstico, houve uma violação sexual, e que as pessoas às vezes falam assim, mas ele era teu marido. Não, no momento que eu falo não, porque o corpo é meu, né? O corpo tá aqui na Larissa. Se eu falo não, é não interessa quem você é. Exatamente. O que você falou em relação a ele não ir, foi um sentimento então de medo em relação a você não estar documentado aqui. Então é importante a gente frisar, e eu vou fazer uma pergunta nesse sentido, que seria, o fato da pessoa ser indocumentada, não estar legalmente nos Estados Unidos, impediria ela de ter os direitos dela preservados, defendidos por conta deste fato, ou não? Absolutamente não. Mais uma vez, você sendo legalizada com a cidadania, com o green card, com o visto válido, ou uma pessoa que não tem nada, ou entrou pela fronteira do México, ou pela fronteira do Canadá, você tem direitos. Independentemente do seu status imigratório, você pode sim recorrer o seu direito aqui nos Estados Unidos. Então, se uma vítima chega numa delegacia aqui nos Estados Unidos e faz um report, né, que seria um boletim de ocorrência do Brasil, eles são obrigados a documentar os fatos que foram narrados por essa vítima. Obrigados. Por quê? Quando você entra para poder fazer essa queixa, eles não podem ficar te perguntando, mas você vai fazer essa queixa, mas você é indocumentada? Ou você é ilegal? Ou você não tem... Não. A polícia em si, eles estão ali pelo crime que está ocorrendo de acordo com as leis municipais, estaduais, federais. E ali não é sobre se você está indocumentado ou não, se você tem documentação ou não. Isso daí é problema do ICE, da Polícia de Imigração. Naquele momento ali, você está sendo a vítima e você precisa da ajuda da polícia. Pronto, acabou. Foi bom a gente entrar nesse assunto, que uma das dúvidas que eu acho que muitas pessoas que estão esperando o seu documento, tentando se legalizar aqui, é justamente essa. O fato de você passar por um crime dessa natureza aqui dentro dos Estados Unidos, independentemente de quem o cometa, você tem algum direito em relação ao seu visto após um fato desse ou não? Sim. Muitas pessoas às vezes acham que, mais uma vez, eu não tenho documento, então eu nem posso recorrer à polícia e também eu não tenho nenhum recurso imigratório por conta do que está acontecendo. Então, dois recursos que eu deixo bem definidos, que eu acho que é importante, especialmente a mulher imigrante ter, porque o índice de abuso ocorre muito mais com mulheres do que com homens, mas sim, isso é uma lei que se aplica independentemente de quem você é que, primeiramente, se você é casado com um cidadão americano, ou se você é casado com uma pessoa que é residente permanente, e qualquer coisa ocorre no seu casamento, antes de você pegar o seu green card, ou a pessoa te ameaça, falando que eu não vou aplicar pra você, ou então sempre fica nesse joguinho, e toda aquela ameaça psicológica, às vezes também tem o abuso físico, o abuso emocional, você tem sim um recurso, que é o que é chamado de VAWA, que é um caso específico para pessoas que são vítimas de violência doméstica, tá?
O segundo é, muitas vezes as pessoas vêm com o seu cônjuge do Brasil, por exemplo, e aqui dentro do país ocorre a violência doméstica. Aí, geralmente, o cônjuge fala, não adianta você falar nada, nós dois somos indocumentados, você não tem papel, você não vai chamar a polícia, é nada. Isso não é verdade. Você pode sim, liga para a polícia, primeiramente, sempre liga para a polícia, e você tem o recurso migratório que é o visto U, que é para pessoas que são vítimas de crimes qualificados nessa seção da lei da imigração, que se qualificam para benefícios migratórios aqui. Doutora, você entrou na questão da violência doméstica. A gente saiu do estupro e estamos indo para a violência doméstica. E é muito interessante esse assunto, porque a gente gostaria de saber se na prática, quando a vítima procura uma delegacia de polícia informando ou liga para a polícia, quando a polícia chega lá, qual que é o procedimento em relação ao agressor? Ele permanece na casa da vítima? Ele, nesse momento, ele é retirado da casa? Como é que na prática isso funciona para quem está lá do outro lado saiba quais são os direitos dela? Bom, na prática, quando você liga para a polícia, você faz a queixa, vocês dois têm que ser separados. Porque, às vezes, no momento, não tem como o policial realmente definir quem é quem na situação. Então, o primeiro ponto deles é que a pessoa que está sendo acusada tem que sair, tem que ser retirada. Dependendo das provas ali no momento, talvez a pessoa nem seja presa, tá? Mas ela tem que sair daquele lugar, ela tem que sair do ambiente. E você tem que sim fazer um boletim de ocorrência. As pessoas às vezes têm muito medo, e medo é um tema que decorre em todo esse processo, né, de abuso e de ser estrangeira aqui nos Estados Unidos. E eu sempre falo, faça o boletim de ocorrência, não tenha medo. Faça, tá? Até porque o boletim de ocorrência e também o exame de corpo de delito, sim, eles são instrumentos para que você possa eventualmente justificar o seu direito de cidadania aqui em detrimento desses fatos de violência doméstica. E até mesmo quando você, muitas vezes nessa situação, é importante a vítima fazer um pedido por uma ordem protetiva. E você tendo essa informação, você tendo essa evidência, você vai conseguir, você aumenta a sua habilidade de conseguir uma proteção permanente e não só temporária. Mas esse pedido, ele é feito por um advogado ou a própria delegacia você faz? Você faz o pedido na delegacia, eles providenciam? Como é que funciona o trâmite em relação a isso? Porque muitas imigrantes, às vezes, não têm condição financeira de contratar um advogado para isso. Então ela precisa saber não só do procedimento, mas se ela terá algum gasto ou não, ou se o Estado assiste ela nessa necessidade aqui nos Estados Unidos. Bom, tem pessoas que tentam fazer sozinhas. Eu não aconselho. Especialmente porque você está num país que não é o seu país. E muitas vezes o policial, ele não é treinado na lei e no procedimento jurídico. Então ele pode até falar para vocês várias dicas, mas que ele às vezes não sabe por completo como aquilo funciona na corte. Então tem organizações aqui nos Estados Unidos, que é o Legal Aid, que eles sim dão assessoria sem custo para a pessoa, para que ela possa fazer esse pedido, porque esse pedido de proteção é na área civil e não na área criminal. Na área criminal, o Estado é responsável, uma vez que você escolhe continuar com a queixa contra o agressor, de ir atrás do agressor. Tá, então ele tem desdobramentos na área civil também. Exatamente, civil e criminal. E você falou que ela não poderia, que você não recomenda ela fazer sozinha, mas ela tem esse direito aqui pela legislação americana de fazer sozinha? Sim, ela tem. As cortes geralmente têm todos os formulários que ela precisaria preencher. Então, mais uma vez, tem pessoas que vão como amiga, ou então se ela já falar inglês, ela lê o formulário. E o formulário geralmente é bem claro no que você precisa preencher. O problema é que não é claro nas instruções sobre o que acontece depois. Então, por isso que eu sempre recomendo ter uma assessoria legal. De um advogado. Uhum. É bacana. E deixa eu te perguntar, doutora, essa questão da pessoa ter o desdobramento na área civil, ele seria em relação à questão financeira também? O agressor aqui, ele responde por danos morais e materiais à vítima de violência doméstica nos Estados Unidos? Sim, tá? Essa primeira parte da ordem protetiva ainda não tem nada a ver com a indenização em si. Primeiro é aquele negócio de vamos nos proteger agora, para que aquela pessoa não tenha o direito de se aproximar a você.
Agora, depois disso, sim, tem a parte civil. Você tem como entrar com um processo, sim, contra o agressor por danos materiais e danos morais. Então, fica aí que tem mais no próximo bloco. Daqui a pouquinho, Life and Law. Voltamos ao nosso Life and Law com a doutora Larissa e ela tem passado dicas maravilhosas e vamos continuar nesse terceiro bloco. Doutora Larissa, a gente estava falando sobre a vítima conseguir a medida protetiva de afastamento do agressor e que logo após isso, eventualmente ele não venha a cumprir aquela decisão judicial. O que a vítima deve fazer? O que o tribunal dá para ela quando concede essa medida? E no caso de ter uma reincidência da agressão em face do descumprimento de uma decisão judicial, o que a vítima pode fazer se ela estiver aqui nos Estados Unidos? Então, eu vou meio que dar passo a passo, porque eu acho isso extremamente importante. Uma vez que o abuso acontece, você liga para a polícia e você faz aquele pedido pela ordem protetiva imediata, geralmente ela é concedida. Eles vão te dar um envelope lacrado. E é muito importante isso, porque às vezes a pessoa recebe, ou então no correio, um envelope lacrado, você quer abrir. Não abre esse envelope. Por quê? Esse envelope está vindo diretamente da corte, praticamente garantindo a autenticidade daquele documento. Juntamente com aquele envelope, você também recebe uma cópia de tudo aquilo que foi dentro do envelope. Por quê? Geralmente, o agressor, e geralmente quando você chega nesse nível que, nossa, eu tô tendo que ligar pra polícia, eu tô tendo que pedir uma ordem protetiva, aquela pessoa é uma pessoa teimosa. Aquela pessoa é uma pessoa insistente e aquela pessoa é uma pessoa que acha que você é a propriedade dele. Então, para qualquer lugar que você vá, mantenha esse envelope com você. Por quê? Se eu chego aqui na padaria do seu Jorge e eu vejo ele entrando e ele percebendo que eu tô lá, sabendo que tem uma ordem protetiva, ele não vai embora, e se ele tenta se aproximar de mim, na hora chama a polícia. Quando a polícia chegar, você vai entregar aquele envelope pro policial. E dali, exatamente. E dali o policial vai tomar as medidas necessárias, porque ele, por estar infringindo aquela ordem, pode ser preso ali mesmo. Imediatamente, baby, bye bye. E isso, até mesmo saber dessa informação, é até um empoderamento para a mulher, para saber, vai e faz. Informação é libertador. Exatamente. Porque quando a gente sabe o que vai fazer e qual é o direito que a gente tem segurança para exercer esse direito. Por isso que eu agradeço muito cada orientação que você está dando aqui. Eu tenho certeza que essas dúvidas que você tirou aqui são de milhares de pessoas que estão vendo a gente, que estão vendo e ouvindo a gente ali atrás das câmeras. E eu gostaria de saber agora o que você poderia falar para ajudar essas vítimas que às vezes têm medo de ir numa delegacia. Nós sabemos que a violência doméstica ela é muito difícil de ser combatida porque envolve uma questão familiar, porque envolve uma questão de sentimento. A vítima, às vezes, ela ama aquela pessoa, mesmo ela maltratando e mesmo ela sendo um agressor físico, psicológico, financeiro. Às vezes a vítima não tem nem consciência disso, né, doutora Larissa? Sim, você totalmente. sabe que muitas vítimas não têm nem consciência que são vítimas. É muito difícil tomar. Então, geralmente, ela não começa já direto na delegacia. Por conta realmente de medo, de às vezes ter que ir à delegacia sozinha, às vezes não ter condição financeira de contratar um advogado para acompanhar ela na delegacia. Então eu gostaria de saber se, no caso dela ser essa situação, ela tem medo de ir, o que ela poderia fazer para se ver livre dessa situação e ao mesmo tempo encorajar aquela mulher que está numa situação como essa, para ela dar o primeiro passo. Eu acho que nessa situação o medo faz parte. Eu falo assim, tem alguma instituição que ela possa... Sim. Então, por conta desse medo, é importante você entender que sim, é normal sentir isso primeiramente, porque às vezes a mulher também se sente culpada por sentir o medo que ela tá sentindo. Então, primeiramente, é normal, tá? Só que, para vários meus clientes, uma das coisas que eu falo, por todos esses medos que você falou e também pela falta de estabilidade financeira, porque muitas vezes o homem da casa, né, que faz você sentir que você é dependente dele financeiramente,
Às vezes até proíbe de trabalhar. Exatamente, eu já tive vários clientes de forma com isso. velada. Às vezes ele não proíbe, mas às vezes ele pede. Ele fala assim, não, eu vou fazer tudo por você. Eu quero te dar uma vida de princesa. E é justamente ao contrário, ele quer te manter enclausurado. Exatamente, e ele quer te separar da sua família, dos seus amigos e tudo. Enfim, aqui no sul da Flórida existe uma organização chamada Women in Distress, tá? Eu sou fã deles, eu já trabalho com eles há mais de 5 anos. Eu hoje, uma menina que trabalhava comigo antes, que é assim, o amor da minha vida, até hoje eu choro todo dia quando eu acordo, sei que ela não trabalha mais pra mim, mas eu estou feliz porque ela hoje trabalha no setor jurídico do Women in Distress. Eles têm ajuda não só para americanas, mas também para imigrantes. Eles falam português, que pra mim isso é assim o cherry no topo de tudo, porque muitas vezes a falta do inglês, a falta de saber a língua também faz. Exatamente. Então, lá eles têm pessoas que falam português, inglês. Eles também têm uma estrutura para que, se você precisar, aliás, se você está numa situação de abuso e o negócio está ficando pior e pior e pior, e você naquele momento não consegue nem ligar para a polícia, sai de casa e vai para o Women's Distress. Porque eles têm vários lugares apropriados para você ficar enquanto você se reestrutura, e até mesmo eles têm, como a gente estava falando, ajuda legal, jurídica, e também eles têm psicólogos, que às vezes a mulher acha que uma vez que você sai daquela situação, eu tô bem, vou seguir a vida. Sem compreender as marcas, até mesmo os machucados, as feridas que esse tipo de abuso deixa em você. Então, tem pessoa que, ok, é capaz de passar e sobreviver e tudo mais. Mas eu posso falar por experiência própria, e as pessoas sempre me acham assim, nossa, mas você é muito forte, não sei o que lá, você faz jiu-jitsu, faz aquilo outro. Eu precisei de ajuda. E eu não tenho vergonha de falar. Eu faço terapia há 6 anos e é a melhor coisa que eu faço. E é uma coisa que me ajudou muito, até mesmo a lidar com os medos e os sentimentos de culpa por ter tido medo, para poder estar onde eu tô hoje e estar segura em mim mesma. E essa instituição, ela é fácil de se encontrar, o telefone? Quando você liga para essa instituição, você tem acesso à língua portuguesa já por telefone? Você tem acesso a uma pessoa que fala português. E aí ela pode te indicar como é que você faz para comparecer. Exatamente. E no caso da mulher ser casada e ter filhos? Eles também acolhem os filhos. Ah, bacana. E em relação à questão do trabalho, né? Então, às vezes, como você falou, às vezes a vítima, ela depende do marido financeiramente, ela quer sair daquela situação, mas ela precisa de trabalho e a língua às vezes dificulta isso. Essa instituição, ela ajuda a promover a empregabilidade dessas pessoas? Ou é só aquele primeiro momento ali de recebimento para acolher e dar essa assistência jurídica e psicológica? Teria uma outra instituição para acolher essa questão de permanecer com aquela atitude, porque muitas vezes a vítima ela consegue dar o primeiro passo, mas a permanência naquele primeiro passo ela é difícil, e às vezes acaba voltando para casa e começa tudo de novo. Então, eu gostaria de saber se você tem alguma instituição para indicar ou alguma dica para dar em relação a esses casos específicos, onde a pessoa tem vontade de se inserir no mercado de trabalho nessas condições, mas está passando por esse momento e acha muito difícil ter um primeiro passo, né? Ter uma porta aberta. Você tem alguma porta aberta para dar essa dica para o nosso telespectador? Eu acho que 2 coisas que meio que complicam até mesmo a habilidade de uma organização ajudar com essa parte do trabalho. A Women in Distress, realmente, o foco dela é esse acolhimento inicial, trazer a vítima para um lugar seguro e também, né, os filhos, enfim, esse primeiro acolhimento no início e essa ajuda jurídica e psicológica. Na parte do trabalho vai ser um pouco mais complicado. Por quê? Deve ter organizações, eu não tenho essa informação hoje, até mesmo por conta da minha profissão, porque a pessoa, se naquele momento ela ainda não tem uma permissão de trabalho, federalmente falando, ela ainda não tem o direito de trabalhar para qualquer companhia ou qualquer grupo. Mas eu sei sim que tem várias pessoas que ajudam nessa parte, até mesmo tem organizações que eles têm grants, que são dinheiro disponibilizado para ajudar essas famílias no início, tá? Com uma assistência governamental para ajudar essa pessoa até ela se estabilizar.
E juntamente para essas mulheres que estão saindo dessas situações e tem uma situação imigratória, temos, né, todo esse apoio, até mesmo que com esses processos de imigração, elas vão assim ter a permissão de trabalho. Você, como uma cidadã já americana, conhecedora da lei e que passou por esse tipo de violência, eu gostaria que você agora fizesse um chamado e uma orientação para quem está passando por isso. E depois de toda essa experiência que você viveu, o que você pode falar o seguinte: se eu tivesse lá atrás, se eu fizesse isso, eu teria uma vida, eu teria tido muitas coisas diferentes. Então, qual seria a dica que você poderia passar para essa pessoa para que ela evite todo esse caminho que você percorreu, que ela utilize a sua experiência, a sua história de vida maravilhosa, que eu já agradeço antecipadamente por compartilhar conosco. É muito enriquecedor toda a experiência que você trouxe, não só da questão jurídica, mas também da sua questão de história de vida. A sua história de vida é maravilhosa. E eu gostaria muito que você permitisse que as pessoas que estão lá do outro lado tivessem acesso a uma possibilidade de vida diferente, quem esteja passando por isso. Eu acho que hoje, né, tendo passado por tudo que eu já passei, eu pessoalmente, eu não é nem que eu mudaria algo, porque eu realmente, firmemente, totalmente, com todo o meu ser, acredito que sim, as coisas que eu passei foram ruins, mas eu passei por tudo que eu passei para poder falar isso para vocês hoje, que, número 1, vocês têm uma boca. E sim, o medo tá ali, mas o medo é uma coisa ainda fora de você. Esse medo não é você, esse medo não te define, esse medo não é a sua pessoa. Então, com a boca que Deus te deu, fale algo. E às vezes eu acho, e eu sei que é difícil. Eu sei às vezes que a gente é controlada muitas vezes por esse sentimento, mas entenda que esse sentimento de medo, mesmo que ele seja real para você, o seu sentimento, ele não é real na prática. Você tem os seus direitos. Você pode ter um futuro diferente, porque tudo bem, como eu falei pra vocês, tem várias coisas aqui que eu não fiz quando aconteceu comigo, que sabendo o que eu sei hoje eu faria, mas que eu posso dizer que você fazendo essas coisas hoje, liga pra polícia. Te ameaçou que, mas eu vou te denunciar pra imigração. Denuncia. Porque eu continuo tendo os meus direitos com a polícia. Liga pra polícia. Faz um boletim de ocorrência. Porque você com isso, pode ser você acha que é uma coisa, mas um boletim, o que um boletim de ocorrência vai fazer? Esse boletim de ocorrência vai salvar o seu futuro. Ele vai garantir o primeiro passo para uma vida diferente. Obrigada, doutora Larissa, muito obrigada por aceitar meu pedido. Foi maravilhosa.